Seja bem-vindo a mais uma aula do Cardio PS. Você está chegando aqui de paraquedas, saiba que aqui é um canal para você poder aprender muito sobre emergências cardiovasculares, emergências clínicas, eletrocardiograma e tudo que a gente vê no dia a dia prático de um plantão de sala vermelha e também um plantão de ficha verde e ficha amarela. Eu sou o Dr. Rafael Alcântara e na aula de hoje eu vou te mostrar como realizar um eletrocardiograma, como padronizar esse exame para que fique fácil a realização do mesmo e que você domine essa ferramenta nos seus plantões. Aqui é um guia passo a passo para você aprender a realizar o eletrocardiograma e a entender mais sobre eletrocardiograma, seja você médico, acadêmico de medicina, técnico de enfermagem, enfermeiro. Então essa aqui é uma aula bola na rede para você aprender mesmo conceitos práticos e eu vou te mostrar detalhadamente como fazer um eletrocardiograma no seu plantão. Vamos lá? Então, primeiramente, vocês que estão aqui provavelmente se encontram naquela situação em que tem uma dificuldade no entendimento do traçado eletrocardiográfico. Muitas vezes dificuldade de interpretar, dificuldade de realizar e até mesmo dificuldade de associar o eletrocardiograma à clínica que o paciente apresenta para você. E a ideia aqui desse canal é exatamente vencer essa dúvida, vencer esse problema. E como a gente vai fazer isso? Primeiro aprendendo a realizar o traçado eletrocardiográfico. Você, que é médico, acadêmico de medicina e quer aprender a dominar essa ferramenta, tem que começar do básico, não tem jeito. Mas existem formas de ensinar, formas práticas, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula de hoje. Nesse passo a passo, você vai dominar o entendimento do eletrocardiograma de forma simples, divertida e para nunca mais esquecer. Vamos seguir aqui então? A gente sabe que o eletrocardiograma é o exame mais importante que existe no mundo. Por quê? Ele te dá o diagnóstico da doença mais grave, que mais mata no mundo, que é a doença coronariana. Não tem como você entrar num serviço de saúde, seja você médico, acadêmico, enfermeiro, técnico, sem saber desse exame. Todos nós precisamos saber esse exame, precisamos saber realizar e também identificar as alterações mais comuns nesse traçado. Porque, como eu falei, é o exame mais importante do mundo. Então não tem como você estar na área da saúde e não dominar essa ferramenta. E aí, se você quer desvendar esses traçados e entender o que se passa aí em cada onda no traçado eletrocardiográfico, eu te convido aí a participar dessa nossa trilha em que a gente está entregando aulas semanalmente a respeito de eletrocardiograma e vou mostrar para você de forma simples, gratuita, com dicas práticas, como dominar essa ferramenta. E sem mais delongas, como vou realizar o eletrocardiograma? Fica ligado que essa aula está sensacional, você não pode perder. Fica aqui até o final que vai ficar uma coisa marcada na sua mente. Saber realizar o eletro é o primeiro passo para dominar a interpretação desse exame. Vamos lá? Como fazer então o eletrocardiograma? Primeiro eu preciso seguir algumas etapas. Primeira coisa na realização é preparar o material e preparar os equipamentos a serem utilizados aí no meu traçado eletrocardiográfico. Segundo, avaliar, posicionar e orientar o meu paciente. Terceiro, o posicionamento do meu eletrodo, dos meus cabos, para realizar a análise do eletrocardiograma. Quarto, a programação do meu aparelho. E aí vem a questão: cada aparelho de eletrocardiograma possui uma programação específica. Mas eu vou te mostrar aqui um aparelho e dominando ele fica mais fácil você utilizar ou dominar o aparelho que você tem no seu serviço. E é importante entender que a gente muitas vezes no próprio hospital tem vários aparelhos diferentes de eletrocardiograma. Então, entender um já te ajuda e muito, já é meio caminho andado para entender todos os outros. E o pós-exame, como avaliar se a qualidade do eletro está legal, como avaliar se o exame foi bem feito, e lá no final eu vou te dar dicas e vou te resumir e vou te mostrar, olhando o eletro, como fica fácil de você ver se o eletro está bem programado. E essa fase aqui é importantíssima, pessoal. Todos os dias na nossa comunidade de eletrocardiograma da Cardio PS, eu encontro traçados eletrocardiográficos em que o aluno não programou direito o traçado, ou médico, ou enfermeiro, ou técnico, e isso leva a condutas inadequadas. Uma paciente teve que ser cardiovertida de forma inadequada por conta da programação inadequada do eletrocardiograma. Então isso aqui é primordial, isso aqui salva vidas e muda a conduta sua na emergência. Então, vamos lá? Vamos dominar aí esse traçadozinho, esses pequenos quadradinhos, essas ondas no traçado eletrocardiográfico, entender aí como funciona cada derivação. Eu sei que você fica ansioso quando você vê aí esses vários riscos
e essas várias letras ou algarismos romanos no traçado e não consegue entender. Mas fica comigo aqui até o final, que nessa aula, bem direto ao ponto, bem didática e com tranquilidade, eu vou te ensinar o primeiro passo que você precisa dar na caminhada pelo entendimento do eletrocardiograma. Muito bem, falamos então da preparação, que é o primeiro item que a gente precisa dominar. Vamos ver aqui então como eu devo preparar o meu material para realizar o exame do meu paciente. Quais são então os materiais que eu preciso? Primeiro, o meu aparelho de eletrocardiograma. Segundo, o meu papel milimetrado. Terceiro, os meus eletrodos, né? Aqui os meus eletrodos para colar no tórax do paciente. Pode ser que sejam esses eletrodos que são adesivos, ou você pode utilizar aquele eletrodo que a gente chama como se fosse uma pinça, né? Em que você vai, ou uma ogiva, né? Que você vai colocar no, ou uma pera, né? Que você coloca no tórax do paciente junto com álcool para ajudar a realização do eletrocardiograma. A sua caneta, né? Ou o seu marcador que vai fazer o traçado eletrocardiográfico, né? Para você permitir a escrita no seu papel, compressa e gaze para você fazer a limpeza do tórax do paciente, a preparação da superfície e aparelho de barbear para você realizar a tricotomia caso seja necessário. Então, esses são os materiais básicos que você precisa ter no seu dia a dia para realizar um eletrocardiograma. Então, vou passar para a segunda etapa, que é a avaliação do paciente. Eu preciso checar o famoso cara crachá, né, pessoal? Você tem que ver se o pedido do eletrocardiograma bate, né, com o paciente que você está avaliando. Então, checa lá na pulseirinha, no punho do paciente, se é realmente o paciente que você precisa fazer. Orienta o seu paciente, seu João, vamos fazer aqui um procedimento. É um procedimento simples, não causa dor. Talvez eu precise realizar uma raspagem dos seus pelos, mas é um exame importantíssimo porque a gente precisa aqui na emergência, na enfermaria, na terapia intensiva, avaliar como está o funcionamento do sistema elétrico do seu coração. Explicou para o paciente? Vamos lá. Posiciona o paciente. Uma coisa importante é você tirar qualquer tipo de dispositivo eletrônico do paciente, qualquer tipo de contato com rede elétrica e dispositivos metálicos também são importantes. Orientar o paciente para ele ficar o máximo imóvel possível durante a realização do exame para evitar interferências, porque a interferência, pessoal, influencia e muito na análise do eletrocardiograma. Uma alteração do segmento ST, um supra, uma alteração da linha de base, ela fica difícil de ser avaliada se o paciente ele movimentou ou teve uma alteração respiratória ou tremores. Então, oriente o paciente sobre essa importância. Além do posicionamento, você precisa entender o seu aparelho. Então vamos ver aqui um aparelho da Bionet, que é um aparelho muito conhecido e muito utilizado no dia a dia nosso de enfermaria ou pronto-socorro. Aqui está o equipamento com o seu papel aí milimetrado, com o seu gel condutor que é utilizado, e os cabos aí para monitorização do paciente em garra, né? E aqui as nossas perinhas que eu falei para vocês que podem ser utilizadas além dos eletrodos e os nossos caranguejos, né, que a gente coloca nos membros do paciente. Aqui vocês precisam entender que existem pontos de entrada dos dispositivos, tanto de energia quanto de atenuação e quanto também de redução de ruídos musculares. E também os nossos dispositivos para realizar a colocação dos eletrodos e avaliação das derivações. Primeiro ele está encaixando aqui os cabos para a conexão com a eletricidade e também a conexão dos eletrodos. Ele abre a porta para a colocação do papel milimetrado, posiciona ele firmemente para onde vai ser feita a impressão do traçado, liga o aparelho, conecta os cabos nas perinhas e nos ganchos para adesão e para colocação no paciente, aplica um gel condutor, uma pequena camada de gel e coloca a perinha sobre os membros do paciente, certo? Então, está lá posicionando cada eletrodo, vai ligar ao aparelho e ali é um ponto importante, quando a luzinha de ready estiver pronta, significa que o eletro ele pode ser impresso. Em relação às configurações, a gente vai falar detalhadamente sobre cada configuração, sobre cada item do aparelho de eletrocardiograma que você precisa programar para adequada utilização, não só a configuração da amplitude, como também da velocidade e como você realiza um eletrocardiograma. Aumenta a sensibilidade, diminui a sensibilidade, aumenta a velocidade, diminui a velocidade, tudo isso a gente vai falar. Também mexer no seu filtro, ou seja, diminuir as interferências que acontecem no traçado eletrocardiográfico,
filtro de linha de base, filtro muscular, como também mexer aí na questão da transferência do traçado para o computador, caso você queira enviar para o seu sistema. Configura também outras formas de impressão, que a gente vai falar das diversas formas de impressão do traçado eletrocardiográfico. Você pode também fazer uma derivação rítmica, né? Escolher uma derivação e ter um relatório impresso dessa derivação em um canal só, por 60 segundos. A gente faz muito isso em D2, para avaliação de bradiarritmias. Colocar os dados do paciente. E, por último, na última linha, você vai fazer a navegação aí pelos botões para você acessar os itens que você deseja. Além disso, você vai usar o teclado para inserir informações do paciente, né, que ele vai ser um teclado numérico também de letras. Seguindo aí, além de fazer essa identificação do seu paciente, você vai para a linha final, para você fazer a monitorização, quando você quer imprimir um eletrocardiograma no modo ritmo. Número 0, né, fazer uma impressão automática. Então, quando você quer fazer com pressa, você aperta o número 0 e rapidamente o aparelho vai imprimir para você. E a cópia, ou seja, o registro do último traçado. Então, é assim que você vai utilizar o traçado eletrocardiográfico e o aparelho de eletrocardiograma. Vamos seguir, que daqui a pouco eu vou mostrar mais coisas para vocês. Temos aqui os nossos eletrodos. Como eu falei com vocês, vocês podem utilizar diversos tipos de eletrodos. Vai depender do hospital. Você pode ter as suas garras e as peras, em que você vai conectar os cabos do traçado eletrocardiográfico, ou você pode utilizar os eletrodos adesivos para a realização da monitorização do eletrocardiograma nesse paciente, ok? Além disso, você tem que checar uma coisa importante, né? O posicionamento dos seus eletrodos. O posicionamento dos eletrodos vai depender da marcação e do mapa que ele apresenta no seu próprio eletrocardiograma. Então vejam só aqui. Aqui vocês veem que a gente tem um eletrocardiograma da Dixtal e ele mostra o que fazer com cada eletrodo e ele vai fazendo aqui com legendas onde posicionar cada um dos eletrodos para que você faça um eletrocardiograma de forma adequada. Então, na dúvida, basta você checar nessa cola que tem lá nos cabos de eletrocardiograma. Simples assim, pessoal. Agora vamos falar detalhadamente sobre como posicionar os eletrodos no tórax e nos membros do paciente. A gente sabe que o eletrocardiograma ele vai nos dar, né, as derivações do plano frontal e também do plano precordial, pessoal. E aí a gente precisa avaliar aí esse traçado eletrocardiográfico do plano frontal e precordial. Mas antes eu preciso posicionar os eletrodos. No meu plano frontal, eu vou entregar ou vou colocar as minhas derivações, que são as derivações da região torácica. E aqui eu vou ter as minhas derivações do braço direito, braço, braço esquerdo, perna direita, perdão, perna esquerda. E aqui, colocando esses eletrodos ou no tórax do paciente ou nos próprios membros, vai depender do tipo de equipamento de eletrocardiograma que você tem, você vai ter as derivações do plano frontal, que são as derivações D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, certo? Então, ao fazer isso, colocar os eletrodos dos membros ou, dependendo se você estiver usando aqueles eletrodos adesivos, pode ser no tórax direito e esquerdo, você vai encontrar as derivações D1, D2, D3, AVL, AVR e AVF, certo? E aí, além disso, né, você tem que entender qual que é a cor dos eletrodos para você colocar no tórax do paciente. Vai depender também do equipamento, e ele vai te falar. Vejam só, nessa imagem aqui, a gente tem uma típica imagem de eletrodos do plano frontal. Preto à direita e embaixo, vermelho à direita e em cima. Verde à esquerda e embaixo, amarelo à esquerda e em cima. Com essa padronização, como eu falei, você vai ter as derivações do plano frontal, D1, D2, D3, AVF, AVR e AVL. Já nessa outra padronização, você tem aqui branco, verde, preto, vermelho. E aí ele fala RA, right arm, braço direito. RL, right leg, perna direita. LA, left arm, braço esquerdo. LL,
left leg, perna esquerda. E o que é esse eletrodo aqui, Rafael? Esse aqui é o eletrodo vetorial para poder ajudar a redução das interferências e também que vai te ajudar a realização das derivações aumentadas, AVL, AVR e AVF. Bacana? Então, aqui, derivações do plano frontal. Já aqui, a gente vai começar a falar das derivações do plano precordial, mas direitas. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Quando a gente fala das derivações do plano precordial, a gente fala de V1 a V6. E a posição dessas derivações vai ser baseada na posição direita e esquerda, na minha clavícula ou linha axilar e também nos meus espaços intercostais. Vejam só. A derivação V1, mostrada aqui em vermelho, está do lado direito do tórax, para-external, ou seja, ao lado do externo, e aqui ó, no meu primeiro, segundo, terceiro, quarto espaço intercostal. Uma coisa muito comum de erros é o pessoal colocar essa derivação no segundo espaço intercostal, e isso causa alterações no traçado eletrocardiográfico. Então é importante posicionar no local adequado. V2 é contralateral. Se aqui é à direita, V2 é logo à esquerda, no mesmo espaço intercostal para external. Vamos para V4. V4 já vai estar aqui no meu quinto espaço intercostal, na minha linha hemiclavicular, no meio da minha clavícula. E V3 vai ser a distância exata entre V2 e V4, tá? A metade da distância entre os dois. V5, quinto espaço intercostal na minha linha axilar anterior. V6, quinto espaço intercostal na minha linha axilar média. E assim, eu vou ter todas as derivações do plano precordial. Falei das derivações frontais, falei das derivações precordiais. E é assim que você posiciona o eletrocardiograma para a realização dessas derivações. Agora, a gente vai falar das derivações extras, pessoal. Quais são elas? Muito comumente, quando a gente tem quadros de infarto ou suspeitas de infarto, a gente tem que investigar, principalmente por infartos de câmaras direitas. E a gente viu ali que a gente visualiza mais o lado esquerdo do coração quando a gente está fazendo o eletrocardiograma, certo? E isso pode atrapalhar a visualização das câmaras direitas, que podem também estar infartando. Dessa forma, a gente pode fazer derivações extras. Quais são essas derivações? Veja só, V1R, V2R, V3R, V4R, V5R, V6R. É simplesmente o espelho das derivações precordiais tradicionais. É você inverter a posição, certinho? Geralmente a gente faz qual? V3R e V4R, para ver o lado direito do coração. Bacana, pessoal? Vamos seguir aqui então. E aí, além disso, você pode fazer as derivações V7, V8 e V9, que são chamadas derivações posteriores no traçado eletrocardiográfico. Então você fez as derivações as 12 tradicionais, você vai fazer as derivações direitas, e você pode fazer as derivações posteriores. E veja só, V7 está aqui na minha linha axilar posterior. V8 na minha linha, linha escapular. E V9 está na parte interescapular. Então, V7, V8 e V9. Quando o médico pede, ou você médico que vai fazer essas derivações, você tem que saber como você vai posicionar no paciente, senão você não consegue dar diagnóstico de infarto de parede posterior ou infarto de ventrículo direito, tá? Isso aqui é importantíssimo. Vamos seguir aqui então. Então a gente aprendeu a colocar as derivações no traçado, no tórax do paciente, aprendemos as derivações do plano precordial, aprendemos a posicionar as derivações do plano frontal, identificamos e entendemos cada uma delas, né? Frontal, D1, D2, D3, AVF, AVR, AVL e isso, D1, D2, D3, AVL, AVR e AVF. Derivações do plano precordial, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre a programação do nosso equipamento. Mostrei um vídeo inicial para vocês explicando como é que é essa programação. Agora, a gente vai mostrar isso detalhadamente, com calma, pausadamente, para você entender como é feita a programação do aparelho. Essa imagem aqui é a imagem do aparelho de eletrocardiograma, e aqui eu coloquei, de um lado, a nossa telinha, que é a telinha de programação, e aqui o aparelho, mas eu preciso simplificar. E agora eu coloco aqui para vocês a nossa legenda, para você aprender e identificar cada uma dessas letras e números do traçado eletrocardiográfico. Veja só, a primeira letra ou número
que é o número 1, vai te ajudar a programar a sensibilidade do seu aparelho, certo? Programando a sua sensibilidade, você vai conseguir ajustar e selecionar a milivoltagem, né? O milímetro por milivolt. Você vai colocar 5, 10, 20 milímetros por milivolt. Saiba que a padronização é colocar em 10 milímetros por milivolt, que é a padronização usual. Então, se a sua sensibilidade está fora dessa padronização, ela pode estar em 5 ou em 20, e a gente chama de 5 N sobre 2, ou seja, padronização normal sobre 2, e em 20, 2N, duas vezes o normal. O segundo item aqui, que está no nosso número 2, que é esse bonequinho correndo, que é isso daqui, é o speed, ou velocidade. A gente vai programar a velocidade em 25 milímetros por segundo, que é a velocidade padrão. Se você quer ver um paciente que está muito taquicárdico, ver o traçado de forma mais lenta, você aumenta a velocidade, aí você coloca em 50 milímetros por segundo. Se você quer ver o traçado de forma mais rápida, você coloca 12,5 ou 25, ou 12,5 milímetros por segundo. Bacana? A padrão é de 25 com a sensibilidade ou amplitude de 10. 25 por 10. Bacana, pessoal? Então, programamos aqui a nossa sensibilidade, certo? Agora a gente vai programamos a nossa velocidade, vamos programar agora a nossa linha de base. Bacana? O que é a nossa linha de base? Ela vai selecionar o filtro, quanto que eu vou permitir de interferências no nosso traçado. Geralmente a gente coloca lá o filtro entre 0,05 a 0,1, que é o ideal para pacientes que a gente está fazendo um eletrocardiograma tradicional. Então aqui é a nossa linha de base. Depois eu vou selecionar meu filtro muscular. O meu filtro muscular, você pode ligar ou desligar, certo? Quando você tem um paciente com muito tremor, é ideal aplicar o filtro muscular para diminuir as interferências. Porém, quando você tem ele ligado, pode acontecer de o traçado eletrocardiográfico ser diminuído em amplitude por conta dessa utilização desse filtro. Então use, mas use com cautela. Depois disso, o filtro muscular tem esse padrão NET aqui, que é para você associar à internet, que a gente não vai utilizar. O FORMS é para relatório, também que a gente não vai utilizar. O LEAD, que é a derivação de análise de ritmo, para ver se o ritmo é sinusal, a gente geralmente deixa na LEAD D2. O PATH vai ser para inserção de dados do seu paciente. E esse MON aqui é para você imprimir o exame em modo rítmico, conforme a configuração que você já ajustou, ou seja, você imprimir em apenas um tipo de módulo, né, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Um D2 longo, com 6 para uma derivação longa, com as 12 derivações juntas, isso aqui que vai te direcionar sobre isso. O modo REC é para você registrar o exame e copy para você imprimir uma cópia. Tem o modo menu para você fazer interrupção do registro ou ativar ou selecionar algum menu específico para programação do eletrocardiograma e as setas para a esquerda e para a direita para você organizar o seu traçado eletrocardiográfico. Lembrando que quando você quer fazer uma impressão automática de forma rápida, é só apertar aqui o botãozinho 0. Mas sempre verifique 3 coisas: a sensibilidade, a velocidade e o filtro, tá? Que são as coisas mais importantes que vocês têm que verificar aqui no traçado na hora de fazer a sua impressão. Vamos seguir então. Aqui eu entrego para vocês como é que fica a nossa tela, né, da programação, aquela telinha lá digital, e aí você vai ver aqui, ó, no número 1, a sua sensibilidade, que a gente vai programar em 10, que a gente havia combinado. Número 2, a sua velocidade, que a gente vai programar em 25. Número 3, os nossos filtros, 3 e 4, filtro de linha de base e filtro muscular. Número 5, vai mostrar a minha frequência cardíaca. Número 6, o canal. Lembra que eu falei 6 para 1, 12, eu vou mostrar isso para vocês. E a nossa forma de análise de ritmo, que geralmente é na derivação D2. Bacana? Então, revisando aqui para vocês, meu número 1 vai mostrar sensibilidade, 2, velocidade, 3, filtro de base, 4, filtro muscular, 5, cálculo da frequência cardíaca, 6, um formato do exame, né, a forma de impressão do exame, e o 7, o canal em que o ritmo está sendo analisado. Legal? E aqui é o beabá, o passo a passo para você que está fazendo aí o eletrocardiograma, para que você tenha aí em mãos
o que você vai ter que programar? Lembra que eu falei? Filtro, ganho, velocidade. Ganho é igual a sensibilidade, tá? Então, o que que eu vou programar aqui? Veja só nesse traçado aqui. Eu tenho aqui, ó, o meu modo em N, ou seja, o meu ganho está em N, ou 10 milivolts. A minha velocidade é em 25 milímetros por segundo. O meu filtro, que ele colocou, o meu modo de impressão automático, com filtro automático, e a minha derivação ó, de análise de ritmo, D2, tá? É isso que você vai programar. Feito isso, ó, apertou o botãozinho aqui de segue, ele vai começar a imprimir o traçado eletrocardiográfico. Então, pessoal, se for para resumir aquilo que a gente falou, vocês têm que olhar essas três coisas aqui antes de botar o eletrocardiograma para ser impresso. Legal? E se você está aqui, chegou até esse momento aqui na nossa aula, eu peço para você, não deixe de deixar seu like, comentar, seguir aqui o canal e ativar o seu sininho para que você possa ter mais notificações e mais informações a respeito de eletrocardiograma, medicina de emergência, emergências cardiovasculares. A gente está postando conteúdo toda semana para poder te ajudar e te orientar para os seus plantões para a gente poder juntos salvar vidas. Continuando então na nossa programação, o nosso eletrocardiógrafo, ele vai te dar também uma indicação chamada de ready, quando ele está pronto, ou seja, doutor, eu posso imprimir que a qualidade vai ficar boa. Então ele te fala, ó, o padrão, o traçado tá legal, pode imprimir que vai ficar com qualidade, certo? Acendeu a luzinha de ready, ou uma luzinha verde, significa que está de qualidade. Como eu havia mostrado, gravem essa programação aqui, tem essa tabelinha em mãos, então tira um print da tela, copie isso aqui e vai te ajudar no seu dia a dia. Filtros. Falamos aqui dos filtros de linha de base e filtro muscular, mas você pode também colocar outros filtros, aí já é um padrão mais avançado. Você fazer filtros de rede para diminuir interferências externas e filtro de ruídos que podem acontecer no traçado eletrocardiográfico provocados por algum outro dispositivo que está conectado no seu paciente. Então você pode avançar aqui sempre indo além, né, no eletrocardiograma, mas o que você precisa dominar basicamente é o filtro de linha de base e o filtro muscular, que já vai te ajudar e muito na realização do eletrocardiograma. Linha de base reduz a variação da linha de base provocada pela respiração. Então, tudo de bom, né? Você diminui uma interferência que não tem como você controlar, que é a respiração, que muitas vezes o paciente vai respirar. Então, a gente geralmente deixa ele ligado, né? Não deixa desligado, não. Filtro muscular reduz os ruídos elétricos causados pela contração da musculatura do seu paciente. Então, diminui a contratilidade, ou seja, a interferência elétrica pela musculatura do seu paciente. Filtro de rede elétrica reduz a interferência elétrica da rede, né, no seu traçado eletrocardiográfico. Geralmente a gente deixa aqui em 50 Hz. E o filtro de ruídos reduz a quantidade geral de ruídos, interferências que podem estar acontecendo. Geralmente a gente deixa aqui em 150 Hz nos nossos pacientes. Bacana? Então, olha só, você aprendeu a fazer o posicionamento dos eletrodos, você já aprendeu aqui a fazer a colocação das derivações no tórax do paciente, orientar o seu paciente, ligar o aparelho, programar o aparelho, e agora você está indo além, está aprendendo mais do que a grande maioria das pessoas. Você está aprendendo a posicionar os filtros e a selecionar esses filtros e programar eles para diminuir interferências. Isso, gente, salva vidas, porque um eletro bem feito ajuda na interpretação bem feita. Então, sigam esse passo a passo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês lá na emergência e nos seus plantões. Vamos seguir. Formato dos canais de impressão. Isso aqui era mais alguma coisa que eu queria falar com vocês. Como é que você vai programar aí os canais de impressão? Lembra que eu falei lá naquela legenda lá que você consegue programar o formato se você quer fazer em 3 canais, 6 canais, 12 canais ou um canal só longo? Isso aqui vai depender da escolha do médico ou escolha da pessoa que está fazendo. Na maioria das vezes a gente usa esse daqui. Então, esse aqui a gente chama de padrão, tá? Porque é um formato em 12 canais. Ou você pode usar também o de 6 canais com um ritmo. Ou seja, você vai ter as 12 derivações bonitinhas e embaixo você vai ter uma derivação longa, que geralmente é a derivação D2 que a gente utiliza, tá bom? 3 canais e um ritmo é incomum, e aqui esse último, um canal, é quando você quer fazer um D2 longo. Por exemplo, você está com um paciente com bradiarritmia, você está investigando um bloqueio atrioventricular, e aí você está em dúvida se é o padrão 2 para 1
ou se é um padrão de BAV de segundo grau, Mobitz tipo 1. E aí você pede um D2 longo, que aí você consegue analisar melhor a relação da P com o QRS, se está largando, não está largando, se está bloqueando, não está bloqueando. Então, nesse padrão aqui longo, de canal rítmico de 60 segundos, você vai ter só uma derivação e ela vai ser impressa em todos os canais, a mesma derivação no decorrer do tempo, em 60 segundos. E aí, se você chegou até aqui, gostaria de te convidar a conhecer mais os nossos cursos, inclusive o nosso curso de eletrocardiograma que a gente tem. Eu estou deixando o link aqui embaixo na nossa descrição para você dar uma olhada. Se você quer aprender, quer dominar o eletrocardiograma desde o passo a passo, desde a fase inicial, a entender o eletro, do normal ao avançado, se você quer evoluir e avançar nessa interpretação desse exame que eu falei com você, é o exame mais importante na medicina, porque ele dá o diagnóstico da doença que mais mata no mundo, que é a doença coronariana. Você entra lá, clica lá e dá uma olhadinha no curso que está sensacional. Aqui descrevendo um pouquinho do que tem no curso, né? Você vai aprender a interpretar o eletro do zero, você vai ver casos clínicos passo a passo, você vai ter um material de apoio com checklists, aulas extras de interpretação de eletro, drogas vasoativas, emergências cardiovasculares. Tem uma comunidade no WhatsApp para você que é médico e tem dificuldade lá no seu plantão de sala vermelha, está na dúvida no eletro, ó, tira foto do eletro, manda para a gente lá que a gente vai te ajudar não só no eletro, como também na condução do caso clínico. E também a gente tem aulas ao vivo, 2 vezes por mês tem aula ao vivo, discussão de caso, e temos lá a nossa plataforma, que é fácil de utilizar, além do nosso blog, que é o Emerge Papers, que você tem ali escrito, mastigado para vocês as condutas mais atuais na medicina de emergência. Então, não percam essa oportunidade e façam parte aí da nossa comunidade Cardio PS, Eletrocardiograma Blindado. Seguindo aqui, vejam só os nossos relatórios. Quando eu falo de 12 canais, pessoal, é isso aqui, ó. Temos aqui a derivação D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, e aí V1, V2, V3, V4, V5, V6, ou seja, as nossas 12 derivações, uma em cada canal, configurando aí os 12 canais. Legal? Podemos ter também 6 canais com derivação longa, que é isso aqui, ó. A gente tem agora, ó, D1, D2, D3, AVF, AVL e AVF, R. E aqui, V1 a V6. Aí essa derivação aqui embaixo, Rafa, é o D2 longo, tá? Que vocês aprendem aqui na nossa aula. Se você quiser dar uma olhada depois do eletrocardiograma normal, né? A calcular a frequência cardíaca, né? Só contar quantas que tem aqui no D2 longo, que você vai conseguir contar a frequência cardíaca. Eu não falei que as 12 aqui, né? Todas essas aqui configuram 60 segundos. Uma só, uma ficha dessa aqui, corresponde a 10 segundos. Se eu multiplicar a quantidade de vezes que eu vejo o QRS, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e multiplicar por 6, eu tenho a velocidade, a frequência cardíaca do meu paciente. Então 6 vezes 10 é igual a 60 batimentos por minuto. Isso aqui é uma forma de calcular a frequência cardíaca no paciente nosso. Facinho assim, legal? Tem outras formas, né? Avaliando o intervalo RR, que a gente consegue fazer esse cálculo, mas aqui é uma das formas. E esse canal aqui de 12 derivações é o canal que a gente utiliza muito, né, no nosso dia a dia, principalmente na emergência, porque ele já nos dá um D2 longo que avalia a interpretação do eletro. Outra dica que eu dou, muito cuidado com isso aqui, ó. Os eletrocardiogramas mais atuais, eles entregam para vocês um pequeno laudo de como está o traçado eletrocardiográfico. Mas cuidado, eles cometem muitos erros, tá? E às vezes dão diagnósticos errôneos ou deixam passar batido o diagnóstico. Então não confie nisso aqui, tá? Cuidado, eu vejo muito médico tomando conduta baseado nisso aqui, achando que o problema dele está resolvido. Ah, não, isso aqui o eletro já está sendo analisado. Meu amigo, não confia nisso aqui. A quantidade de diagnósticos errados e aqui a quantidade de vezes que eu vi médico deixando de tomar condutas porque a descrição do eletrocardiograma do aparelho te fala uma coisa que na verdade não é. Então, assim, muito cuidado, tá? Se você está se preparando para poder salvar vidas, não deixe as condutas a cargo de um robô que muitas vezes não está interpretando direito, não viu o paciente, não sabe o que está acontecendo com o paciente, tá? Isso aqui é importantíssimo. Também outro canal, que é o canal que eu falei com vocês de uma derivação só, que é legal para a gente fazer a avaliação principalmente de
bloqueios, né, bloqueios atrioventriculares, aí ele imprime aqui, ó, só uma derivação, que é a D2, longa, ó, tudo isso aqui é D2, ele imprime a D2 durante 60 segundos, ó que legal. Muito bacana, né? E aí você consegue fazer a análise. Aqui, no caso, né, você tem PQRST, PQRST, PQRST. Então, é um ritmo que está bem alinhado, né? Todo organizado e regular. Olha que bonitinho que está o ritmo desse paciente. Após o exame, e aí vem aqui a nossa diquinha mágica para você aí, para você não cometer erros no eletrocardiograma, você tem que checar se o nome e a data está bem identificado, tá? Inclusive o horário, porque o horário é importante lá na emergência. Você precisa checar a programação e a velocidade e a amplitude. Eu vou te mostrar um macete para checar isso sem ter que ficar olhando números. Checar a posição dos eletrodos para ver se está tudo ok após a realização do traçado eletrocardiográfico para não ter erros na hora da interpretação. E sempre lembrem-se de identificar. Se não está identificado no próprio aparelho, com o nome do paciente, você vai escrever a identificação direitinho para evitar erros, né? Já teve situações em que vi um eletro que era de outro paciente ser identificado para um outro paciente. E aí, isso aí leva a condutas inadequadas. Um exame mais importante na medicina, mal identificado, leva a erros graves, tá? Muito cuidado com isso. E o pós-exame, vocês vão avaliar, né, o traçado eletrocardiográfico, né? É hora do médico aí atuar, né? E para avaliar se a qualidade está adequada, fica ligado. Se você está no celular, para. Se você está vendo outra coisa, para. Presta atenção aqui e olha para mim. Olha só como é que você faz essa análise aqui, se está de qualidade. Você vai ver primeiro na flipeta lá embaixo, ó. Lá embaixo na flipeta você vai olhar, ó, será que aqui está na programação certa? Primeira coisa. Então tá lá 10 milímetros por milivolt e 25 milímetros por segundo. Opa, tá na programação N. Então tá ok. Não tem isso aqui no seu traçado? Não tem problema. Você vai lá, no início de cada derivação vai ter isso aqui, ó. Essa torre. Muitos de vocês às vezes olham para que serve isso aqui. Isso aqui é exatamente a programação, tá? Se a torre tem 10 quadradinhos de altura por 5 de duração, significa que está também na padronização N, pessoal. Olha que legal isso aqui. Você consegue ver que está na padronização N se está desse jeito. Então, N é 10 quadradinhos de altura com 5 de duração. Bacana? Se você gostou desse conteúdo, pessoal, se você acha que valeu a pena para vocês, peço novamente, sigam aqui o canal, deixem o seu like e se inscrevam, ativem o sininho aí para vocês poderem acompanhar novos vídeos que a gente está postando semanalmente com conteúdo sobre emergências cardiovasculares, emergências clínicas, eletrocardiograma, ultrassom à beira-leito, tudo de qualidade para você poder ter mais segurança no seu plantão e salvar vidas, que é o que importa para a gente na área da saúde e na medicina. Um grande abraço e até breve. Vou deixar para vocês aqui a nossa próxima aula, que é interpretação do eletrocardiograma pelo monitor. Imperdível. Um abraço.